Gente, eu tô como? Morrendo de calor. E não posso ligar o ventilador, senão vocês não conseguem me escutar. Ai, bora pro vídeo. Galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo se está vindo através desse vídeo. Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o luto inicial que a gente tem quando o nosso filho recebe um diagnóstico, tá? Pra quem tá chegando agora no canal, meu filho foi diagnosticado recentemente com autismo, mas a gente ficou em busca desse diagnóstico desde quando ele tinha 2 anos. Hoje ele já tem 7. Então demorou muito esse processo, mas finalmente saiu. E o que eu puder estar trazendo pra vocês de experiência, pra estar ajudando outras mães, eu vou estar trazendo, tá bom? Se vocês escutarem qualquer barulho, já relevem, ele tá aqui em casa, então é ele no fundo, tá bom? Bom, gente, por que eu vim falar do luto? A gente chama de luto porque o sentimento inicial que a gente tem quando a gente descobre que o nosso filho não é comum dentro dos padrões de uma criança, a gente tem aquele sentimento de perda, né? E recentemente, tanto que recentemente uma psicóloga ela falou que o sentimento ele é comparado ao sentimento de luto. E eu lembrei de todo o que eu vivi quando eu suspeitei que ele podia ser autista. Inclusive ele tá aqui. Dá oi, Di. Dá oi aqui. Oi! Tudo começou, explicar como começou, como é que eu percebi que ele poderia ter algum tipo de diferença das outras crianças e que poderia ser autismo. Quando ele tava brincando, com 2 aninhos, ele tava brincando com um carrinho de bebê, sabe? Só que ele tava fazendo círculos com o carrinho, empurrando o carrinho. E eu até gravei stories e achei graça naquilo, comecei a rir. E num dos comentários da minha sogra, por causa de uma vírgula, eu acabei entendendo que era uma afirmação. Então, ela escreveu assim: não, é normal. Só que na verdade eu li não é normal, entendeu? E aí quando ela falou aquilo, que eu dei um estalo de que de fato aquilo não era comum dentro das outras crianças que eu conhecia, dentro das outras crianças que eu tinha por perto, sabe? E aí no mesmo momento, gente, eu entrei em choro, mas eu chorava, 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 tentando falar, não, isso não é real, isso é coisa da minha cabeça. Vai lá, meu amor, deixa a mamãe conversar. E naquele momento parecia que tinha saído do chão, assim, meu chão assim tivesse aberto assim e eu tivesse caindo. Foi literalmente assim que eu me senti naquele momento. Naquele momento eu liguei pro meu marido, assim, ele tava no trabalho, inclusive. E eu liguei pra ele, eu falei, amor, o Dylan não é normal, o Dylan não é normal. E ele, calma, o que tá acontecendo? E parecia que eu tinha perdido alguém, sabe? E quando eu liguei pra ele, a gente ficou. Nem lembro quanto tempo, gente, porque eu nem tava prestando atenção, mas a gente ficou bastante tempo conversando no telefone. E naquele momento ele meio que percebeu que, de fato, o que o Dylan fazia, algumas coisas que o Dylan fazia não era normal pra uma criança da idade dele. Não era comum, sabe? Vai lá, filho, vai. Não era comum. E nesse momento, gente, eu vou falar pra vocês que quando ele chegou do trabalho, a gente começou a conversar, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, a gente se abraçou, a gente chorou junto, a gente se sentiu culpado, e é isso que eu vim falar aqui, os sentimentos de luto que a gente tem quando a gente suspeita que nosso filho tem algum tipo de transtorno, algum tipo de diferença das outras crianças, quando ele tem dificuldade, sabe? Seja autismo, seja qualquer outro tipo de síndrome, seja qualquer outro tipo de dificuldade que você sabe que você vai ter que enfrentar com aquela criança, você passa por esse processo. E então vamos lá, desde o início. Primeiramente, começa pelo luto, que é esse sentimento de não aceitação, você não aceita, você fala que não é verdade, você fala, mano, é coisa da minha cabeça, ou quando você já tem um diagnóstico do médico, você começa a chorar, não tem como você ouvir aquilo e você ficar normal,
até porque a gente cria expectativas que o nosso filho, quando ele nascer, quando ele crescer, que ele estiver andando, ele vai ser como as outras crianças. E quando você vê que, na verdade, não vai ser dessa forma como você imaginou, você tem um choque de realidade absurdo, sabe? E passa pelo luto, depois você tem a culpa, porque a gente tem aquele sentimento de tipo, cara, o que, que eu fiz na gravidez que fez com que isso gerasse, o que, que foi que eu fiquei irritada, foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu fiz que eu não deveria fazer na gravidez, e vem aquele sentimento de culpa logo em seguida. Você começa a tentar achar um motivo para aquilo ter acontecido. Lembrando que no meu caso foi genética, né? No meu caso foi genética, porque eu tenho 2 familiares, tanto da família do meu marido quanto do meu, que são diagnosticados com autismo, ok? Só que eu não acreditava que isso poderia ser da minha genética nem nada. Eu me culpava e eu achava que aquilo que eu tava vivendo era por culpa minha, sabe? Depois da culpa, a gente tem um sentimento de impotência, sabe? A gente se sente fraco, a gente fala, cara, eu não vou conseguir dar conta, sabe? Eu não vou ser uma boa mãe para essa criança. Por que que Deus me mandou essa criança, sendo que eu não consigo nem cuidar de mim direito? Imagina de uma criança que depende de tantos cuidados. A gente começa a duvidar da nossa capacidade, a gente começa a duvidar do nosso poder como mãe, porque a gente é muito forte. A gente tem o instinto materno dentro da gente que independente da dificuldade, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que virar um leão, a gente vira um leão para proteger nosso filho, né? Então, vem esse sentimento de fraqueza, de impotência. Logo em seguida, vem esse sentimento de proteção. E esse sentimento de proteção, a gente quer fazer o quê? A gente sabe que pelo fato do nosso filho ser diferente da sociedade, do que a sociedade espera, a gente exclui ele. Então a gente esconde ele para que ele não seja visto e não seja machucado. Então a gente tem aquele sentimento de tipo assim, eu não vou deixar ele sair de casa, porque fora de casa ele não vai ter a proteção que ele precisa, não vai ter as pessoas que amam como eu amo meu filho, que entende a situação do meu filho. Então a gente tende a excluir nosso filho da sociedade. Tanto que tem um desenho animado que mostra muito isso, que ele fala um pouco sobre a criança diferente e o pai tentando proteger ele da sociedade, dos olhares, das falas da sociedade, e depois ele percebe que o que ele está fazendo é muito prejudicial para a criança e ele passa a liberar a criança. E eu vou deixar passando um trechinho aqui também, depois vocês veem completo. Mas é muito isso que a gente vive. Sabe, eu por muitas vezes eu falei pro meu marido, meu, a gente não vai levar ele, não vai para tal lugar, ele não vai para isso, ele não vai para aquilo, porque eu não quero. Eu tinha medo das pessoas fazerem maldade por ele ser diferente, por ele ser teia, por ele ter alguma dificuldade. Eu tinha essa visão de que poderiam fazer bullying com ele. E na verdade, no meu caso, no caso do meu filho, eu tive experiências incríveis de inclusão com ele, tá? Ele se deu muito bem nas escolas, só teve uma experiência em uma determinada escola que não foi tão boa, mas não foi nem dos amiguinhos, foi da liderança. E nas outras escolas, todo mundo abraçou ele, todo mundo gosta dele. Essa semana eu tive um feedback da professora de que ele tá se adaptando super bem e que ele tá amando ficar na escola. E de fato ele pede pra ir pra escola. Os amiguinhos abraçam, desde outras séries mais velhas, abraçam ele, perguntam o que, que ele tem, mas não deixa, não exclui ele, respeita ele. Se ele quer brincar no balanço, eles saem do balanço para o meu filho brincar. Então, assim, eu vejo um respeito absurdo nos lugares que eu passo com meu filho. Graças a Deus, hoje o autismo ele é muito mais aceito na sociedade. Hoje o autismo ele tem muito mais ele é mais visível hoje, né? Antigamente a gente nem sabia o que era isso. Hoje a gente percebe que tem bastante pessoas com autismo, que são diagnosticadas adultas, inclusive, e isso tá sendo muito bom pra gente poder lidar com uma situação dessa. E eu vou falar pra vocês,
o que acontece com meu filho hoje, eu dou graças a Deus porque isso aí é oração, tá? Para que ele seja bem respeitado por onde ele passar. Mas a gente sabe que na realidade tem outras mães que passam por problemas aonde não aceitam o filho, seja na escola, seja num grupo de amigos, e a gente sabe que isso de fato acontece. Só que o que a gente não pode fazer é excluir. E logo depois do desse processo do luto vem a aceitação. Quando a gente aceita, a gente vai atrás do diagnóstico, a gente vai atrás de dar uma vida melhor para ele, um suporte melhor. E é o que aconteceu comigo. Todo esse processo eu passei, gente, só que foi assim, para mim eu acho que até foi rápido esse momento de luto, porque tem pessoas que ficam meses, até anos para aceitar. E no meu caso eu aceitei, acho que em 3 semanas eu já tava aceitando. Eu acho que o que foi complicado pra mim lidar com esse processo foi quando alguns familiares falaram: não, eu não aceito, a gente vai orar, essa situação vai se reverter, ele não tem nada. E na verdade, eu tive o entendimento que eu não deveria orar pra Deus tirar um diagnóstico do meu filho, mas eu sim aprender a lidar com aquela situação. E eu entender que Deus colocou o meu filho autista na minha vida pra me ensinar coisas. Pra me ensinar coisas que eu nunca imaginei que eu iria passar e me tornar uma mulher forte, resistente, como eu sou hoje. Gente, se vocês soubessem, eu chorava por tanta coisinha minúscula. Eu era fraca pra tanta coisinha minúscula que hoje eu olhando assim eu falo: "Cara, como eu sou guerreira. Como eu sou guerreira por poder passar por isso". E você pensa que eu tive rede de apoio? Eu não tive. Todo o processo, até o diagnóstico do meu filho que eu tive essa semana, todo o processo eu passei sozinha. Meu marido, ele tinha que ir pro trabalho, meus pais moravam do outro lado da cidade, então não podiam estar comigo. Minha sogra morava na praia, não tinha como estar comigo. Então, todo esse processo eu passei sozinha. Então, você também é forte. E se você tiver rede de apoio, vai ser ainda mais fácil. Tá certo? Não se sinta culpada, não se sinta impotente, porque a gente é forte, a gente como mãe atípica, a gente é forte, a gente é guerreira. E eu espero muito que esse vídeo possa ter ajudado outras mães. E se você tiver alguma coisa que queira compartilhar comigo, deixa nos comentários, eu estou à disposição. Eu ainda sou nova, né? Meu filho teve diagnóstico recentemente, então eu não tenho muita informação, mas eu espero no decorrer do tempo eu tenha mais informações para compartilhar com vocês e a gente trocar experiências aqui no canal, nas redes sociais. Inclusive, eu vou deixar meu Instagram aqui, que eu divido mais coisas por lá, tá bom? E é isso, gente. Conclusão. Não exclua seu filho da sociedade e aceite. Aprenda a lidar com a situação, porque a gente é forte, a gente vira uma leoa para defender nosso pequeno. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, já comenta, já compartilha. Se é novo aqui, já se inscreva, tá bom? Um beijinho.